Olá, tudo bem? Tudo bom. Você é a... Nossa, desculpa, mas também não tô lembrando seu nome. Pois é, não. Lógico que eu sei o seu nome, tá na ponta da língua. Nossa, mas é que toda hora eu falo de você pro pessoal da redação. Não sei o que tá também, acontecendo agora. Então, se isso já aconteceu com você, não se preocupe, não é nada grave, costuma ocorrer com muita gente. Claro que eu não ia esquecer aqui o nome da Adriana Simino, nossa colega do jornalismo da TV Cultura. Eu também não ia esquecer o nome do Aldo Quiroga, mas confesso que eu já sofri esses brancos de memória também. Olha, a gente convidou a Adriana para vir aqui na abertura do Matéria de Capa para dar uma ideia mais clara desse problema que afeta muita gente, que tem um nome científico difícil de falar, hein? Olha só esse aqui, prosopagnosia. Pois é, ainda bem que não sobrou pra mim falar esse nome, né? Olha, no programa de hoje a gente vai falar de perda da memória, dos casos mais simples aos mais complicados também, como exercitar a memória para torná-la mais precisa, o que pode ser útil para estudantes, professores e para muita gente. O Matéria de Capa está começando. Fique com a gente. Duas universidades, Harvard, nos Estados Unidos, e University College, em Londres, criaram um grupo de estudos dedicado à memória. Os pesquisadores envolvidos trocam experiências para tentar avançar no projeto. Prosopagnosia, também conhecida como face blindness, é a incapacidade de reconhecer feições. Estudos recentes indicam que o problema, em maior ou menor grau, afeta cerca de 2% da população mundial, ou seja, algumas dezenas de milhões de pessoas. Para algumas, trata-se apenas de não se lembrar do nome de um conhecido encontrado na rua. Isso pode ser considerado normal. Para outras, as coisas podem se tornar mais complicadas. Por exemplo, não reconhecer um vizinho ou um parente. How are you? Nos casos mais graves, há quem deixe de reconhecer filhos, pais, irmãos e, por incrível que pareça, até a própria imagem no espelho. Relatos desse mal foram registrados desde a antiguidade, mas os estudos mais recentes começaram após a Segunda Guerra Mundial, diante dos inúmeros casos de soldados que voltavam da guerra e tinham dificuldade para reconhecer parentes ou amigos. O nome dessa doença vem da palavra grega prosopon, que significa face, combinada com o termo agnosia, ou a dificuldade de reconhecimento. Normalmente a gente fala a memória, então eu estou com dificuldades na memória. A memória ela é múltipla, então não existe uma função só de memória. A gente tem memória verbal, memória visual, a gente tem memória recente, memória de longo prazo, são muitos tipos e dependendo do tipo de memória, ela está numa localização do cérebro ou em outra. Então tem as memórias mais assim que a gente nem se dá conta no dia a dia, né? Então, por exemplo, memória para faces, né? Memória para rostos. A gente nem pensa muito nisso, mas a gente usa diariamente para saber quem é familiar, quem não nos é familiar, se são rostos conhecidos ou não. E como a memória tem muitas funções, né, muitas formas, qualquer tipo de anormalidade ou de enfermidade, a gente costuma falar de transtorno quando é alguma coisa mental, afeta um tipo ou outro da memória. Então, quando eu estou com uma dificuldade de memória, uma pessoa está com outra, nós não estamos falando da mesma dificuldade. Então, eu posso estar com dificuldade de reconhecer rostos. Isso pode indicar um tipo de enfermidade diferente do que quem esqueceu as chaves, não sabe onde pôs as chaves. Isso é um outro tipo de memória, que pode nem ser memória, né? Pode ser atenção, a gente tem uma série de outras funções do cérebro. Os problemas detectados no estudo da prosopagnosia vão muito além de não reconhecer faces e nomes. Vamos ver quais são. O Dartmouth College, da Universidade de Harvard, e o University College de Londres são atualmente os mais avançados centros de estudo sobre prosopagnosia. Os pesquisadores constataram que os casos de lapsos da memória têm inúmeras graduações, que vão do esquecimento de faces ao não reconhecimento de lugares. Uma das queixas mais comuns entre as pessoas que sofrem desse mal é de que elas enfrentam dificuldades para acompanhar séries de televisão e novelas, porque não conseguem guardar a identidade dos personagens. Em alguns casos, a origem do problema está relacionada com traumas, registros de acontecimentos antigos, cirurgias invasivas ou até casos de pessoas que simplesmente nasceram com um acentuado grau de esquecimento.
funciona a memória? De que maneira o cérebro recebe e armazena os dados? E mais, por que algumas informações são guardadas e outras não? Veja aí. O funcionamento da memória começa com o recebimento dos sinais exteriores, em forma de imagens ou de sons. Em seguida, a informação é convertida em impulsos elétricos que chegam ao cérebro pelos neurônios. Nesse momento, as células reagem, liberando uma resposta química por meio de proteínas que funcionam como receptoras de dados. Esse processo leva à formação de mensagens codificadas que vão ligando um neurônio a outro, criando uma base de armazenamento de informações. É um processo semelhante ao que ocorre com a memória de um computador, que armazena os dados num disco rígido por meio de sinais digitais. Um fenômeno interessante ocorre quando dois neurônios entram em contato, formando um elo. Esse processo é considerado hoje como o mecanismo principal de registro dos acontecimentos na memória. Existem meios de fortalecer a memória, o que pode ser de grande ajuda para estudantes, professores e todas as pessoas que lidam com um grande número de dados no dia a dia. O primeiro passo para garantir que uma informação fique registrada na memória é assegurar que ela chegue ao cérebro pelo maior número possível de meios. Por exemplo, o visual, o auditivo e o tátil. Se possível, também pelo cheiro. Em outras palavras, quanto mais diversificada for a mensagem, maior a chance de que ela se instale de forma permanente na memória. Até porque, ao apelar para os diversos sentidos, isso significa que a informação vai percorrer diferentes regiões do cérebro, permitindo maiores interconexões. Por exemplo, para memorizar uma lição sobre o funcionamento do coração, é importante que os alunos vejam uma ilustração em vídeo sobre a circulação sanguínea, bombeamento, a divisão das partes internas, tudo em movimento. As pesquisas indicam também que uma nova informação é registrada com maior facilidade quando associada a um conhecimento anterior. A repetição contínua é outro meio de arquivar dados no cérebro. Toda vez que aprendemos alguma coisa, um certo número de neurônios é ativado. Quando se repete a informação, esses neurônios são mobilizados e o exercício torna mais rápida a lembrança. Estudos apontam que, se ao final de cada aula os professores repetirem os conceitos transmitidos naquele dia, a memorização é muito mais efetiva. Falhas de memória são comuns, sim, né, todo mundo, porque na verdade esquecer é uma função necessária, então a gente não acumula só, então a gente quer só lembrar, mas na verdade eu não posso e nem devo, é que nem arquivo temporário de computador. Eu não posso lembrar tudo, tem horas que precisa fazer uma certa limpeza, então, por exemplo, eu não preciso lembrar o que eu comia 2 dias atrás, isso não faz diferença na minha vida. Então, agora, quando eu começo a esquecer coisas que fazem diferença na minha vida, ou seja, frequentemente, então tem a questão do que eu esqueço e com que frequência. Então, se eu esqueço frequentemente de pagar contas, de ligar para alguém, e isso tem impactos na minha vida, é hora de sim começar a investigar, né? Por que que eu estou com esse tipo de falhas de memória e por que que elas estão recorrentes? Os motivos são inúmeros, né, que nos levam a ter problemas de memória. Então, todos os maus hábitos que atrapalham o corpo também atrapalham o funcionamento da memória, porque o cérebro é um órgão do corpo, né, como qualquer outro. Então, se você tem maus hábitos, se você dorme mal, se você acumula muitas tarefas, se você tem uma vida sobrecarregada, está com alguma doença também física, certamente terá um impacto na memória. Existe uma série de hábitos do dia a dia que ajuda a memória. Um deles é muito simples, ler. A leitura força, porque a leitura, quando se usam essas técnicas de imagem, né? Então, coloca o sujeito numa ressonância magnética funcional, né? Ou seja, onde aparece iluminado em cores diferentes quais áreas do cérebro estão em funcionamento naquele momento. Então, se você pega uma pessoa lendo, né, um texto, é onde mais se ilumina o cérebro, né? Então, ilumina a memória visual, porque você está imaginando, vamos dizer, o local onde está se passando o livro, a parte da linguagem toda, tem uma série de áreas do cérebro e da memória também que se iluminam na hora que você está lendo. Então, realmente é um dos hábitos que mais fortalece e que tem caído muito em desuso, né? Mas de qualquer forma ainda é o que mais favorece memória.
Sempre é melhor a gente prevenir do que remediar, e na memória é a mesma coisa. Então, tem uma série de hábitos, né, que são saudáveis para manutenção da memória e até para aprimoramento, tá? Então, por exemplo, sono é quase número 1. Não sei te dizer o que é mais importante, mas na verdade, sono estaria num dos primeiros. Então, dormir bem, sono com qualidade, não só horas de sono, ele realmente aprimora e melhora muito a capacidade de retenção, né, de informações e de manipulação dessas informações, que a gente associa a memória só a guardar coisas. Não, é guardar e usar, né? Então, que o mais difícil justamente é usar essas informações. Alimentação, sem dúvida, né? Então, existem alimentos ou uma alimentação regrada e, de fato, ela tem um impacto imediato no bom funcionamento do cérebro e principalmente da memória. Que mais? Relacionamentos saudáveis, né? Então, assim, relações afetivas, pessoas significativas, grupos de apoio, de suporte ou de amigos, que nome tenha, mas pessoas onde você sente segurança, confiança, que você está inserida num grupo significativo. Será que a cafeína ajuda a melhorar as condições da memória? Uma pesquisa feita na Universidade norte-americana Johns Hopkins indica que sim. O professor Michael Yassa, da área de Ciências Psicológicas e do Cérebro da Universidade Johns Hopkins, admite que não consegue abrir mão do café. Por gostar tanto da bebida, resolveu fazer um estudo sobre seus efeitos no cérebro e principalmente na memória. O resultado da pesquisa, publicado pela revista Nature Neuroscience, não deixa dúvidas. A cafeína fortalece a memória e seu efeito se prolonga por um período de até 24 horas após o consumo. A pesquisa foi feita com 150 voluntários. Alguns tomaram café e outros placebo. Logo após o consumo, eles observaram algumas fotos e 24 horas depois tinham que lembrar das imagens que tinham visto. Aqueles que ingeriram café se lembraram até das diferenças entre as imagens expostas. A conclusão dos pesquisadores é que a cafeína ajuda na chamada consolidação da memória, que tem a ver com as lembranças permanentes. Outra conclusão do estudo é que apenas uma xícara de café por dia já é suficiente em relação aos efeitos na memória. Na próxima etapa, os pesquisadores querem descobrir como a cafeína atua para fortalecer a memória ou de que maneira esse produto age no cérebro. A seguir, pequenas falhas na memória nem sempre indicam problemas graves. E mais, bebidas alcoólicas e estresse também afetam a memória. Não sai daí. Porque em certos momentos não conseguimos lembrar daquela palavra que está na ponta da língua? Não é de hoje que os pesquisadores se debruçam sobre esse problema, na verdade, desde a Grécia Antiga. Quantas vezes você já imaginou recuperar uma palavra perdida na memória? O nome para esse tipo de esquecimento é letológica, que vem do grego lete, esquecimento, e logos, palavra. Quando bate o esquecimento de uma palavra, a tendência é que as pessoas busquem no cérebro, como se fosse num computador interno, as alternativas para substituir o termo esquecido. A dificuldade reside no fato de que, em geral, a palavra só volta muito tempo depois, em geral, quando já não precisamos mais. Obesidade, à primeira vista, parece não ter nada a ver com memória, mas estudos recentes indicam que essa relação existe e ela não é positiva. A conclusão é de que alterações no cérebro provocadas pela obesidade e o ganho de peso podem afetar a memória. A associação entre peso e disfunção em áreas do cérebro não é nova, mas estudo recente feito no Reino Unido aponta que adultos com altas taxas de massa corporal revelam mais falhas de memória. A pesquisa feita com pessoas entre 18 e 35 anos foi publicada no Jornal da Sociedade de Psicologia Experimental do Reino Unido.
consumo de bebidas alcoólicas pode afetar a memória e o estresse acentuado também. Por que algumas pessoas têm sobressaltos durante o sono e chegam até a gritar? Na maioria das vezes, isso acontece depois de um dia de muita tensão, quando os músculos e o cérebro ficaram horas em alerta. À noite, na hora do sono, há uma mudança brusca para o relaxamento. É como se o organismo estranhasse a alteração e daí surge uma resposta fisiológica, que provoca um sono agitado. É a memória entrando em ação, por conta do registro dos momentos vividos naquele dia. Outra questão. Por que as pessoas que exageram na bebida tendem a esquecer o que fizeram na noite anterior? É simples, o álcool provoca uma espécie de choque no hipocampus, que afeta o sistema de transmissão entre os neurônios. O resultado é que o cérebro perde temporariamente a capacidade de lembrança de fatos recentes. Quando há um aumento repentino do nível alcoólico no sangue, a pessoa sofre um blackout ou um apagão na consciência e na memória. Portanto, nada de exagero, seja no estresse ou nos recursos utilizados para baixar a tensão. Um dos fatores que afeta bastante a memória é pressão alta. De que jeito? Então, a pessoa que tem pressão alta, a probabilidade dela ter micro AVCs, o que é isso? Pequenos acidentes vasculares cerebrais, popularmente dito derrames, pequenos derrames, ou seja, como se fossem veias, são veias pequenas que estouram no cérebro. Então, se você não chega a ter aqueles sintomas quando o AVC é maior, de não conseguir andar, ou não conseguir falar, ficar com um lado do corpo paralisado, mas são pequenos AVCs. E isso faz com que a sua atenção, principalmente, fique como se fosse um queijo suíço. Vamos dizer, horas eu estou prestando atenção, horas não. Então, a memória também sofre abalos por isso. Então, uma pessoa que tem a pressão alta, ela precisa sempre manter isso sob controle para prevenir, evitar esses pequenos AVCs, micro AVCs, né, que é uma das causas de procura por especialista e de perda de memória, na verdade, muito relacionada à queda na atenção, né, e causada por problemas vasculares, ou seja, de sangue, irrigação do cérebro. Né? Então, o cérebro fica mal irrigado, né? Horas passa o sangue e horas não, por exemplo. Vamos dizer assim, de um jeito bem geral. Depois de uma certa idade, a maioria dos adultos tende a se preocupar com a perda da memória. Mas estudos indicam que pequenas falhas não estão relacionadas necessariamente com doenças mais sérias, como o Alzheimer. Por volta dos 60 anos, a maioria dos adultos demonstra preocupação com as falhas da memória, mas os especialistas explicam que pequenos lapsos se devem a mudanças naturais na estrutura e funcionamento do cérebro que ocorrem com a idade. De certa forma, a memória é responsável pela formação da personalidade. A partir dos registros biográficos, o indivíduo ganha as características pessoais e também a formação do seu universo particular, que inclui parentes, amigos e conhecidos. E mais, endereços e locais de referência de seu próprio mundo. Se esses registros começarem a se apagar, aí sim é motivo para preocupação. Dependendo do grau em que isso ocorre, pode significar a ocorrência de males como Alzheimer e outros. Não é à toa que a perda da memória está entre as principais preocupações das pessoas que se situam acima da meia-idade. Daqui a pouco, o jovem sueco campeão em torneio de memória ensina como turbinar o cérebro para se lembrar de tudo ou de quase tudo. A gente volta já. O jovem sueco, dono de uma memória que mais parece um computador, ensina como turbinar o cérebro. E as dicas dele não parecem nem um pouco difíceis de seguir. To convert the thing that you want to memorize into something more memorable.
Jonas von Essen, de 25 anos, já venceu 4 concursos de memória, um deles envolvendo candidatos de 28 países. A principal dica do campeão é a seguinte: se tiver que memorizar alguma coisa, divida em pedaços, trechos, partes, ou seja, todo tipo de divisão possível. Por exemplo, observe essa sequência de 9 números apresentada por von Essen: 950751721. Agora experimente dividir em 3 partes, assim: 950751721. Se ao invés de tentar memorizar o grupo todo de números, você se lembrar das partes, será muito mais fácil gravar na memória. E a exemplo dos números, ele garante que isso funciona também para dados históricos, localização geográfica, trechos de livros e qualquer outra coisa que alguém esteja tentando guardar. Só um detalhe: é preciso recordar com frequência os dados para que eles estejam sempre vivos na memória. Outra técnica utilizada por ele é a associação. Por exemplo, você junta dados relacionados com uma pessoa a objetos ou lugares, e aí fica muito mais fácil. But when you do, it will make it possible to memorize almost anything that you ever want to memorize. O cérebro conta com vários mecanismos. Um deles é a seleção das memórias importantes. A especialista Gisele Kalle explica como esse processo acontece. E existem lugares para você lembrar de coisas imediatas, lugares físicos mesmo no cérebro, né? Há como se fosse uma classificação, como se a gente classifica arquivos num computador, para onde eu gravo este ou aquele arquivo. Então, existe isso sim, um direcionamento. Isso ajuda até a sabermos assim, que tipo de métodos podemos usar para lembrar mais algumas coisas. Então, se é alguma coisa que você tende a esquecer, mas você quer lembrar, dos métodos é a repetição, né? Ficar repetindo aquilo várias vezes, porque o que o cérebro entende? Alguma coisa que se repete muitas vezes é algo importante para a sobrevivência ou para a vida daquele sujeito. Então é melhor guardar na memória de longo prazo. Do que uma coisa que eu ouvi só uma vez e não apareceu mais, não vou ficar guardando espaço com algo que talvez nunca mais eu precise. Então existem algumas lógicas assim do cérebro para selecionar a informação que é mais armazenada a longo prazo da que é descartada. Então, uma das enfermidades ou das dificuldades pode ser justamente essa: o cérebro não está selecionando bem. Ou ele seleciona tudo como importante, aí não prioriza, né? Ou seleciona nada, né? E aí a gente põe a culpa na memória, quando na verdade é uma outra função, que a gente chama de funções executivas. É um conjunto de funções. Um deles, por exemplo, uma dessas funções é essa: selecionar o que é importante do que não é. E aí sim vai para a memória. Então, o importante é sempre, quando há alguma disfunção, que você vê que está tendo algum impacto na sua vida, é procurar um especialista para discriminar melhor que tipo de função está prejudicada. Se é memória mesmo, se é a atenção. Quer dizer, como é que eu vou lembrar de alguma coisa que eu nem prestei atenção? Se é uma função executiva, ou seja, se eu estou selecionando errado as minhas informações, se eu não estou conseguindo me organizar, né? Então, tudo isso é bem importante procurar um especialista. Até agora falamos da importância da memória e do armazenamento de dados no cérebro. Mas existe um outro lado nessa história. Tão importante quanto guardar alguns fatos é apagar outros. É o que dizem pesquisadores do Departamento de Neurociência do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Em estudo recente, eles destacam que, para pessoas que sofreram traumas violentos, vítimas de atos terroristas ou soldados que estiveram no campo de batalha, entre outros, deletar alguns registros é um importante passo para alcançar um certo grau de tranquilidade. Sem dúvida é algo para se refletir. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta no próximo domingo nesse mesmo horário. Uma boa noite a todos e até lá.